E o governo federal está apoiando um plano que prevê um desmatamento de 11 mil hectares na terra indígena Sangradouro. Isso equivale a 15 mil campos de futebol. A área fica em Poxoréu, no Mato Grosso, e pertence ao povo Xavante. O desmate deve ocorrer pelos próximos 10 anos e as terras serão destinadas ao plantio de soja, arroz e milho. Inclusive, as plantações já começaram por lá. Um acordo foi assinado entre lideranças indígenas chavantes e fazendeiros bolsonaristas da região. Há cerca de uma semana, a Associação Chavante Uarã publicou uma nota denunciando intimidação às lideranças contrárias ao agronegócio. Para falar com a gente sobre esse assunto, eu converso agora com o Iremar Antônio Ferreira. Ele fala com a gente ao vivo, direto de Porto Velho, e faz parte da coordenação do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Iremar, boa noite para você. Boa noite, Josevar. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Olha, por lei, essas terras poderiam ser negociadas? Não. Por força de lei, não poderiam ser negociadas porque a Constituição Federal ela é bem clara. As terras indígenas são terras da União e são bens inalienáveis, ou seja, elas não devem estar à disposição de terceiros, mas sim à disposição dos povos e comunidades que nela vivem e a partir dos seus modos de vida, porque a Constituição também garante que sejam respeitados os modos de organização, as tradições e as culturas desses povos que nelas residem, Josevar. Iremar, quem que autorizou essa negociação? Então, essa negociação ela vem de dentro das instâncias de governo, ou melhor, desse desgoverno, do qual o discurso desde o ano passado é dessa boiada, né? Ou seja, tudo aquilo que deveria estar à disposição da sociedade nacional, a serviço desse coletivo e não a serviço de grupos econômicos, infelizmente, esse discurso se ocupou, tomou de assalto o nosso governo federal e tem convertido e invertido todo o marco legal a partir de interesses econômicos estritamente. Não há nenhuma preocupação, de modo particular, numa negociação como essa, em garantir a integralidade do ecossistema para estar a serviço desse povo, dessas comunidades e do país, porque a terra ela é bem público, então ela é de toda a sociedade nacional, mas à disposição para usufruto da comunidade indígena e não para terceiros. Isso é o que está na Constituição Federal. Iremar, é importante a gente deixar bem esclarecido para a população brasileira o que isso pode acarretar, por exemplo, para a terra dos Chavantes. Então, eu acho que aí é que mora a questão. Esta terra, e ainda mais quando se trata de um modelo que eu chamo de agronegotóxico, porque é o modelo de agronegócio baseado na produção com agrotóxico de maneira intensiva em toda a sua cadeia produtiva. Significa tornar um solo morto, uma terra infértil no longo prazo. Nós já temos muitos exemplos desses e por onde já passou as plantações de terra no Paraná, ou seja, no sul do Brasil, e mesmo já no centro-oeste. Então, levar isso para dentro da terra indígena significa matar os rios, significa envenenar a vida dessas populações e das outras populações que também dependem desse rio que por aí passa, ou desses rios que por aí passa. Então, é um povo que, ao longo do tempo, perderá não só o direito ao território, porque ele não será mais como atualmente, ele vai estar totalmente mudado e, lamentavelmente, tomado por agrotóxicos, em sua maior parte já proibido em outros países, mas que aqui no Brasil o pacote do agrotóxico vem ganhando força e, lamentavelmente, matando a nossa mãe terra. Ô Iremar, o agronegócio diz que é preciso produzir. Como é que o senhor contrapõe esse tipo de argumento? Olha, esse modelo que se chama de desenvolvimento, a própria palavra em si já diz. Quando a gente fala desemprego, nós estamos falando que é algo que está acabando, tirando com o emprego. Esse
modelo desenvolvimentista, ele também retira as pessoas do seu direito, do seu território, do seu modo de vida e implementa um outro modelo que é baseado na concentração de poder, na concentração de renda e não da distribuição. Então, significa de modo particular, por isso que há controvérsia entre os próprios chavantes. Não há unanimidade nessa proposta. Assim como a situação de garimpo, assim como a questão de hidrelétricas, de hidrovia, não há consenso nas comunidades porque há esse dissenso e o governo joga com o dissenso para construir um consenso em torno dos seus interesses, deixando as comunidades à mercê da própria sorte, com conflitos internos, e, infelizmente, com uma terra envenenada. Esse modelo não está certo. O modelo de vida é o modelo de envolvimento, o modelo em que se trabalha com as potencialidades do território, e que são muitas, é de uma riqueza infinita as terras indígenas, quando elas são protegidas também. Quando elas são saqueadas, elas também acabam entrando nessa situação, porque é por aí que caminha, infelizmente, esse modelo. Invade, ocupa, pressiona para tomar conta, lamentável. Iremar, o que está acontecendo com o Chavante que é contra esse acordo? Então, infelizmente, há pelas notas, né, porque eu não estou nessa região nesse momento, mas há lideranças do povo Chavante, assim como também dos Apiacá, que são lideranças que não concordam, estão sendo ameaçadas por aquelas que concordam com esse modelo, que foram cooptados por esse modelo que desagrega e que, infelizmente, não só quebra o território, como também quebra direitos originários, sejam eles garantidos na Constituição Federal, como também na Convenção 69 da OIT. Jornal Brasil Hoje, a TV Pai Eterno agradecem a participação do senhor. Boa noite. Boa noite, muito obrigado e até uma próxima. Até a próxima.